Me chamo Isaac Brito, seminarista do último período, e nosso trabalho tem como tema a Igreja Evangélica e as necessidades da terceira idade. Antes de nós iniciarmos a introdução, eu queria só, achei relevante trazer, o que me motivou na escolha do tema. Em primeiro lugar, porque eu senti uma paixão real ao verificar alguns problemas, algumas necessidades referentes à terceira idade, não só na minha igreja local, como em algumas igrejas, fora e dentro da denominação que nós pertencemos. E tive também dentro da minha própria casa um exemplo que me chamou bastante atenção. Duas mulheres anciãs da minha família, uma é minha mãe, Dona Delfina, e a outra é Dona Dília, minha sogra. E essas duas senhoras de 84 anos, coincidentemente temos 84 anos as duas, uma pertence a uma igreja muito dinâmica, que investe no idoso, que acredita no idoso, no potencial que esse idoso tem, e uma outra igreja, nós não vamos citar aqui as denominações, uma outra igreja que não investe tanto como poderia investir. E eu pude perceber a diferença dinâmica que esses anciãos têm. Um retrato bem próximo a mim, uma é minha mãe e outra é minha sogra. A minha sogra pertence a uma igreja que investe muito no idoso. A minha mãe já é uma igreja mais modesta, mais conservadora, que trata o idoso com respeito, mas daquela maneira que nós estamos acostumados a ver. Deixa ele sentado quietinho no seu canto e está bom para ele. E a nossa proposta hoje, na verdade, é trazer algumas ferramentas que vai nos ajudar bastante a tratar melhor os nossos idosos. Iniciando a nossa introdução, a atuação da Igreja Evangélica no cuidado com os idosos. Como temos atuado? O que nós temos feito verdadeiramente pelos idosos? Como esses idosos têm sido tratados na nossa igreja? Existem projetos para eles têm sentado, chegado nos nossos tempos, sentado, assistido ao culto, assistido à pregação, e depois desse culto, a sua locomoção, a sua ida e vinda à igreja, a sua assistência, as suas doenças, as suas carências físicas, será que nós temos acompanhado? Foi uma das minhas indagações que me motivaram a realizar esse trabalho. Estrutura e qualificação para tal. As nossas igrejas estão preparadas, estruturalmente falando, fisicamente, o espaço físico é adequado, existem pessoas capacitadas para realizar o trabalho com o idoso. Eu continuei a fazer as minhas indagações. E um outro fato que me chamou bastante atenção foram os dados do IBGE, do censo de 2010, o último censo realizado em 2010, alguns números que chamaram bastante atenção com relação aos idosos. O primeiro deles é que até 2060, até o ano de 2060, a população idosa no mundo vai crescer 412%, e o Brasil terá 4 vezes mais idosos do que todas as outras faixas etárias somadas juntas até 2060. Ou seja, o mundo será um país de anciãos e o Brasil, consequentemente, também será um país bastante envelhecido. Então, refletir hoje sobre a maneira como que nós tratamos do idoso para a igreja, eu considero de fundamental importância para que a gente tenha uma qualidade bem melhor com o futuro deles. Existe uma grande carência de projetos voltados para os idosos. Quando nós analisamos a nossa igreja, nós vemos que existem projetos voltados para adolescentes, para os jovens, para os adultos, mas não há projetos voltados para a terceira idade. Existem pouquíssimas igrejas, a nossa pesquisa ela vai apontar para isso, pouquíssimas denominações ou instituições religiosas fazem trabalhos voltados específicos para os idosos. Nós nos preocupamos com todas as classes, faixas etárias, menos com a faixa etária dos idosos. Identificar as suas reais necessidades. Quais são essas necessidades? Elas são físicas, sociais, psicológicas e espirituais. Então, o nosso projeto ela tem que atender o
dessa forma macro, né, nas áreas sociais, físicas, psicológicas e também espirituais. Ainda nos nossos objetivos, proporcionar uma reflexão sobre a atual situação dos nossos idosos na igreja. Quem são eles? Quem são os nossos idosos? Como eles vivem? Né? Como eles vivem? São sozinhos? Moram sozinhos? Moram acompanhados? Ainda tem parente? O esposo já morreu? É viúvo? É viúva? Ele tem um parente que seja membro da igreja? Ele tem qual o grau de dificuldade que esse idoso tem em um simples deslocamento de casa para a igreja? Na velhice, nós entendemos que tudo é mais difícil. A facilidade que hoje, a coisa natural que hoje é para nós, para quem ainda desfruta do vigor da juventude, deslocar-se de casa para a sua igreja. É uma coisa que você faz de ônibus ou de carro, você faz bem, mas para o idoso, o grau de dificuldade ele é sempre mais elevado. Então, dos nossos objetivos, nós propomos fazer com que a igreja reflita a situação real desse idoso, para que nós possamos atender, abordar a necessidade dos idosos dentro da nossa igreja. Para que a igreja reflita sobre as necessidades mais urgentes e que podem ser supridas pela igreja. Existe necessidade, na nossa proposta de trabalho, exatamente isso, trabalhos que podem ser feitos que não dependem de grande investimento. Depende muito mais de boa vontade do que de dinheiro, para que esses idosos sejam assistidos de forma mais plena. Oferecer propostas de ação para o fortalecimento espiritual, emocional, social e físico dos idosos. Valorizar o idoso como membro atuante da igreja. Valorizar o idoso. Quando nós olhamos pelo ponto de vista bíblico, nós percebemos o seguinte, que valorizar, quando a Bíblia fala de honrar, dar honra ao idoso e valorizar o idoso, etimologicamente, eu até comentava isso aqui antes da apresentação, a Bíblia quer dizer exatamente atender às suas necessidades. Quando a Bíblia manda honrar o idoso e cuidar dele, Deus está dizendo para nós que nós devemos cuidar e atender às suas necessidades. Isso era a visão que Deus tinha para o idoso na visão neotestamentária e também na testamentária, é atender plenamente às suas necessidades, valorizá-lo como membro atuante da igreja. No desenvolvimento, nós vamos elencar aqui as principais necessidades do idoso. Primeiro, físicas e recreativas, necessidade de motivação, necessidade de saúde, necessidades emocionais e necessidades espirituais. Necessidades físicas e recreativas. O idoso, irmãos, ele precisa sentir-se vivo. Ele precisa sentir-se vivo. E às vezes ele senta no banco e vai para casa e não é proposto para ele uma atividade, ainda que seja uma atividade leve, moderada, recreativa, para que ele se sinta integrado na igreja, para que ele se sinta motivado a voltar à igreja. Mais uma vez, voltando ao assunto anterior, o jovem ele tem dinâmica, ele tem passeio, ele tem luau, ele tem uma infinidade de atividades que o motivam, atividades extra-culto que os motivam a estar lá. O idoso geralmente não tem algo que o motive. Então, existe essa necessidade de que haja atividades físicas e recreativas para que ele se sinta motivado, e também o aspecto da saúde, saber como esse idoso está fisicamente, saber que tipo de medicação esse idoso toma, saber se ele tem alguma enfermidade crônica, saber se ele necessita de tratamento, de translado de casa para o hospital. São trabalhos que a igreja pode suprir, carência a igreja pode suprir de forma voluntária. Toda a igreja, em geral, por menor que ela seja, ele vai ter pelo menos um médico, ele vai ter uns 2 enfermeiros, ele vai ter alguns auxiliares de enfermagem, pessoas que podem trabalhar e contribuir muito para o crescimento e para a saúde dos idosos. Necessidades emocionais também, Na velhice, as perdas elas são maiores. A viuvez ela é mais frequente, Vem a perda dos filhos, vem a saída do mercado de trabalho, que
geralmente abala, né, o estado emocional do idoso, e isso também precisa ser acompanhado de perto. E as necessidades espirituais. O idoso também precisa. O idoso também precisa sentir-se vivo espiritualmente. Nós temos que entender que o idoso ele não acrescentou tudo que ele tinha e a vida espiritual dele morreu. Na velhice ainda darão frutos, né? E o idoso, existe uma série de trabalhos que nós vamos demonstrar aqui para frente, onde o idoso pode ser muito bem aproveitado nas nossas igrejas. O Estatuto do Idoso e o papel da igreja. Em primeiro lugar, irmãos, é um preceito bíblico. Cuidar do idoso, atender às suas necessidades, não é apenas o cumprimento de uma legislação que nós vamos falar mais para frente, mas é, em primeiro lugar, a igreja precisa cuidar e atender à necessidade do idoso, porque é um preceito bíblico. Tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, no corpo da monografia, nós fazemos a citação de vários, no embasamento de várias citações bíblicas, que nos garantem que é uma visão de Deus que o idoso seja atendido na plenitude das suas necessidades. E também porque é o cumprimento da legislação vigente. Então a igreja, ela precisa atender bem o idoso por quê? Primeiro, é um preceito bíblico. Em segundo lugar, é um cumprimento da legislação em vigor. E a igreja, como é cumpridora dos seus deveres, deve cumprir o que diz o Estatuto do idoso. O artigo 2º da lei de número 10.741, ela vai dizer exatamente isso. Artigo 2. O idoso goza de todos os direitos inerentes à pessoa humana, assegurado por lei todas as oportunidades para a preservação da saúde, da moral, da intelectualidade, da espiritualidade e na área social. Então é garantido tanto pela Bíblia quanto pela lei que os direitos dos idosos sejam preservados. As Escrituras nos advertem também em Levítico, capítulo 19, versículo 32, né, o respeito e a honra que nós devemos dispensar aos nossos idosos. O idoso na igreja local, valorização como membro atuante da igreja. Ele não pode apenas, como eu disse anteriormente, assistir o culto, né? Chegar, assistir o culto e depois, como fica o idoso? Como fica a vida social dele? Como fica a saúde dele? A igreja precisa se preocupar com isso também. Desenvolver e disponibilizar meios para que o idoso trabalhe e se sinta útil na igreja. Existem várias ferramentas que nós podemos utilizar. Uma delas é o aconselhamento. É uma ferramenta poderosa onde o idoso pode trabalhar na igreja, no aconselhamento de jovens, aconselhamento de casais e de crianças também. É ensinar os mais jovens através das suas experiências, que eu acabei de falar. Fortalecimento dos vínculos de amizade e companheirismo. O idoso, quando ele se reúne, seja numa atividade física, recreativa ou social, ele automaticamente está estreitando esses vínculos de amizade e companheirismo. As perdas que ele teve durante a sua vida, no falecimento do marido ou da esposa, no casamento dos filhos, na saída do mercado de trabalho, a solidão que ele hoje sente é suprida com essas atividades, principalmente na área social, onde ele tem a oportunidade de socializar e se sentir novamente integrado dentro do contexto de sociedade e igreja. A importância da honra, nós já falamos aqui também, a importância da honra, ele tem que ser honrado pela nossa igreja. Eu quero passar aqui, meu tempo já está acabando, alguns exemplos, rapidamente, sobre alguns exemplos de projetos bem-sucedidos em algumas denominações. A primeira dela é a Casa de Honra, da Igreja Batista Lagoinha. Eles realizam um trabalho, irmãos, de segunda a sexta-feira, todos os dias. É um espaço que tem, é óbvio que a Lagoinha tem um espaço físico maravilhoso. Eu tive a oportunidade de checar esse espaço pessoalmente. Eu fiz uma viagem para Minas com a minha esposa e aproveitei, passei na Lagoinha para conhecer esse espaço. É sensacional. O trabalho que eles fazem lá é de primeira linha, um trabalho que atende a todas essas necessidades nas áreas que nós citamos, física, espiritual, social. Eles têm arte, artesanato, dança, palestras, tanto voltadas para as necessidades do idoso na área de saúde, como também na área espiritual. É um trabalho de referência que a Igreja Batista da Lagoinha faz. A primeira Igreja Batista de Curitiba também realiza um trabalho sensacional com música, artesanato, dança, pintura e atividades físicas e recreativas.
Centro de Convivência da Melhor Idade, Igreja Batista Bacaxere, também faz um trabalho semelhante ao trabalho da Lagoinha. E para fechar, o PROAT, Programa da Terceira Idade da Assembleia de Deus de Pernambuco. Eu quero me perder um pouquinho de tempo nesse PROAT, porque eu achei a ideia muito interessante. O pastor Gilson, que é o pastor presidente da Assembleia de Deus de Pernambuco, ele tem um número grande de congregações. E ele padronizou em todas as suas congregações um trabalho único. O que ele faz na matriz, todas as congregações fazem. E ele conta hoje com 2.000 voluntários entre médicos, farmacêuticos, enfermeiros, psicólogos e pessoas profissionais da área física, da área de educação física. E ele conta com 2.000 voluntários entre crentes e não crentes que trabalham por amor à obra de Deus. Né? É um projeto assim sensacional, esse PROAT da Terceira Idade da Assembleia de Deus de Curitiba, de Pernambuco, aliás. Organizando um grupo de trabalho na igreja, organizando uma liderança. É importantíssimo organizar essa liderança de forma eficiente. Cadastramento de todos os idosos, identificação das principais necessidades individuais. A necessidade de um ancião de 80 anos não é a mesma de um de 65. Nós temos que saber respeitar em cada faixa etária as suas necessidades. E o desenvolvimento das atividades. Eu fiz aqui um organograma, só para que os irmãos possam entender melhor. A igreja, na pessoa do pastor, um líder de ministério, né? A implantação de ministério de terceira idade deve funcionar mais ou menos assim dentro do que nós entendemos. Esse líder de ministério vai trabalhar com 3 coordenadores na área social, que vai ter uma equipe de festa e vai ter uma equipe de assistência administrativa. O coordenador de arte e recreação, que vai cuidar, através de 2 equipes, a recreativa e a de louvor, vai cuidar de toda a parte recreativa e da parte de adoração. E o terceiro coordenador de estudos, que é responsável por toda a área teológica e de ensino da palavra de Deus aos nossos idosos. Então, esse organograma, ele vai oferecer assim, de forma organizada, um trabalho eficiente para os nossos idosos. Para saber quais são as necessidades desses idosos, o que eles necessitam realmente, nós elaboramos, né, essa ficha de cadastro detalhado, onde todas as informações possíveis do idoso da nossa igreja, eles possam estar catalogados, inclusive o que eles gostam de fazer, se toma remédio, se não toma, controlado ou não, a idade, onde mora, se tem acompanhamento, todas as informações estão nessa ficha aí. Atividades a serem desenvolvidas, recreativas e físicas, acompanhamentos por pessoas habilitadas, né? É importantíssimo que seja feito com pessoas capacitadas, habilitadas, para que os idosos não tenham dano nem lesões. As atividades não precisam ser puxadas demais, devem ser moderadas, né? Bem moderadas, para que haja apenas a parte recreativa. Recreação com assuntos relevantes à terceira idade. Aproveitar, na parte da recreação, trazer assuntos que sejam interessantes para os idosos. Palestras sobre saúde na terceira idade, também realizadas por profissionais capacitados, como médicos, psicólogos e recreadores que sejam credenciados. Nas atividades sociais, comemoração de aniversário. O idoso gosta de festa, o idoso precisa comemorar, ele precisa ter o seu aniversário mencionado para que ele se sinta feliz. Jantares com idosos é uma outra proposta que nós trazemos também, pelo menos de 2 em 2 meses, realizar jantares, seja na igreja, se tiver espaço, se não tiver, traz para fora do ambiente da igreja, mas é importante que se realize. Os encontros vespertinos para chá da tarde, danças, passeio ao ar livre. Como a gente observa, são medidas simples que não vão exigir um grande investimento financeiro, mas que vão trazer resultados, com certeza, muito bons. E, por último, as atividades espirituais, feitas pelo coordenador de estudos, na direção dos cultos, realizada pelos idosos na igreja. Fundamental que tenha, pelo menos trimestralmente, um culto totalmente feito, realizado pelos idosos. Estudo bíblico, especiais direcionados específicos para idosos, classe exclusiva de ABD, que eu achei também muito interessante essa proposta, culto nos lares e visitação de enfermos. Identificamos, para concluir, procuramos identificar as necessidades, a necessidade de maior atenção do idoso dentro da nossa igreja. Concluímos que existem excelentes trabalhos direcionados aos idosos, como nós citamos aqui, e que nós podemos utilizar esses trabalhos para que nós possamos realizar e implementar um trabalho de mais qualidade nas nossas igrejas.
A maioria das denominações está carente do trabalho direcionado aos idosos. Não é uma carência só oerleana, é uma carência quase que geral. Nós citamos aí, das 5 citações que eu fiz de trabalhos existentes, 4 são batistas. A Batista está um passo à frente na assistência aos idosos. Modelo de ministério para atender as necessidades do idoso, nós procuramos propor um modelo que atenda essa necessidade. Achamos altamente relevante o desenvolvimento desse modelo de ministério devido à carência que nós constatamos. A igreja precisa abraçar essa missão, que além de seu caráter social, é cumprimento e um dever expressado por Deus nas Sagradas Escrituras. Para finalizar, eu queria só citar esse versículo, que se encontra em Levítico 2, 19 e 32, na nova tradução na linguagem de hoje, que diz assim: fiquem de pé na presença de pessoas idosas e as tratem com respeito, e honrem a mim, o Deus de vocês, eu sou o Senhor. Eu agradeço a oportunidade e peço desculpas.